Este trabalho foi apresentado no terceiro Congresso Internacional do Programa de Pós-Graduação de Letras Vernáculas, em 2024, e ele é intitulado Verônica, Ritual do Desespero e a Construção da Personagem Feminina no Romance A Lâmina do Espelho, de Ronaldo Lima Lins. Meu nome é Mariana Belize e eu sou doutoranda em Literatura Brasileira, estudando a obra de Ronaldo Lima Lins. Então, Ronaldo Lima Lins é ficcionista e professor emérito da UFRJ, tendo publicado o romance A Lâmina do Espelho em 1983. Na narrativa, um professor está internado num hospital francês para o tratamento de uma ferida que não cicatriza. Na ala dos irrecuperáveis, uma de suas visitantes mais frequentes é Verônica, sua amiga de longa data, que, vitimada pelos ideais da família e do patriarcado que a aflige, além de confrontos com um ideal de amor, se depara com a solidão e a sua condição de ser mulher. Seu gesto repetitivo de fazer as unhas a cada visita ao amigo no hospital é um dos pontos fundamentais da construção da personagem e sua relação com os conceitos de angústia e desespero. Para esta análise, utilizaremos o conceito de desespero em Kierkegaard, do livro Desespero Humano, além das contribuições sobre a condição feminina presentes em O Segundo Sexo, da filósofa Simone de Beauvoir, e a conceituação de angústia através da leitura sartriana em O Ser e o Nada. Esse é o resumo. Daqui para frente, eu vou especificar cada uma desses conceitos relacionados à personagem. Primeiro, então, nos interessa conhecer a história de Verônica. Então, a primeira descrição sobre ela aparece na página 62, onde se lê: Verônica era uma mulher de 27 anos. Embora já se conhecessem muito antes disso, ela e o professor, a frequência de suas visitas surpreendeu, assim como o surpreendeu o interesse que demonstrava pelos outros. Jovem e bonita, aprendera a gostar dela, por mais que temesse, por vezes, a forma flexível e brusca com que transformava o amor em ódio, a confiança em rancor, o carinho em distância. Era, portanto, capaz de amar e de odiar, de entregar-se e de escapar das mãos. Na forma apaixonada de agir que identificava nela, perguntava-se se a mesma não ocultava um impulso acima de suas possibilidades, algo que a vencia e que lhe determinava as escolhas. Depois disso, assim como em outros momentos, a conversa de Verônica com o professor é sobre o amor. Enquanto o professor busca uma explicação, uma conclusão, um fechamento para o assunto, Verônica permanece reticente, carregando sempre a dúvida, e suas frases são fragmentadas, quase como se o seu pensamento estivesse em construção enquanto fala. No contraste ao professor, que sempre parece apresentar conclusões como objetos fechados, frutos de uma reflexão prévia. Isso ocorre com todos os personagens, conforme as camadas de suas subjetividades vão sendo reveladas pouco a pouco, conforme a narrativa avança, embora de forma delicada e às vezes enigmática. O narrador faz seu trabalho de desvelar não uma essência dessas figuras e seus gestos, mas apresentar o que os move. Ainda que estejam parados, adoecidos numa cama, ou repetindo ações aparentemente sem sentido. O sentido da ação e o movimento do gesto convergem em um parâmetro subjetivo onde o personagem existe na narrativa e parece nos demonstrar a construção da subjetividade conforme Sartre aponta, na interação entre a interioridade e a exterioridade. Verônica é apresentada também da seguinte forma pelo narrador. Era a única menina de uma família de 3 filhos. Vinha, em suma, de uma família marcada, se não pela decadência, por um passado mais forte que o presente. O narrador também demonstra como os ideais da família, o patriarcado do qual ela descende e ao mesmo tempo a aflige, e ela tenta confrontar, todas essas questões se colocam em gestos, como defesa e ataque,
como uma resposta e uma defesa, né? A esses ideais. Ao chegar à França, Verônica se sentia atraída e distante do cenário apresentado pelo país. Cito o romance. Se sentia atraída por esse universo que não lhe conhecia o sobrenome, que não lhe conhecia os hábitos. Num país estrangeiro, Verônica é uma mulher comum, com sua estirpe, classe social, seus hábitos e elegâncias aprendidas são elementos desconhecidos e sem sentido numa outra cultura. Esse contato é classificado como brusco pelo narrador. Ao chegar no quarto de hotel, há apenas a tristeza no interior de sua alma e sua expressão sobre o quarto é: isso parece um túmulo, dito com fúria. Suas emoções são intensas diante do mundo. A fúria tem a mesma intensidade que a alegria e a tristeza. E sua expressão sobre o quarto não parece só um reconhecimento sobre o espaço, mas também sobre o país, e talvez sobre si mesma, como uma expressão de seu próprio desespero diante da angústia, da facticidade e de não saber o que fazer de si mesma, já que sabia que, no íntimo, vivia sensações intraduzíveis. É nesse momento que ela se depara com a solidão e, em consequência disso, com a ideia de finitude. Verônica é retratada como corajosa, ao mesmo tempo em que o narrador parece incerto sobre como classificá-la ou dar um rótulo ao porquê de suas ações. Na mesma frase em que adjetiva Verônica como corajosa, ele também cita que há a possibilidade de que ela age apenas por impulso. E nesse quarto na França ela permanece por 7 anos, cito o narrador, numa paisagem terrível e desconhecida, fascinante e perigosa. Até que no momento em que ela reencontra o amigo no hospital, após esses anos, ela parece ter conhecido o desconhecido, e o narrador aponta as transformações impressionantes em seu comportamento. Sua jornada nesses 7 anos é resumida em uma frase de Verônica: descer é uma viagem sem limites. Cada vez se pode descer mais, muito mais. E sua fúria não é amainada, mas parece ainda maior. Eu passei fome, gritava em algumas ocasiões, Verônica, no caso, pondo o dedo em riste e franzindo a testa, com os olhos faiscando de fúria contra alguém. Verônica, após um acontecimento fortuito na enfermaria, o narrador se debruça sobre um hábito de Verônica, que é para este trabalho um dos momentos que mais nos intrigam desta personagem por conta da repetição do gesto. O narrador descreve então, na página 67, o hábito de Verônica de fazer as unhas no hospital, na companhia do professor. Assim ele descreve na página 67 os movimentos de Verônica. Verônica costumava chegar com seu estojo de manicure. Fazia as unhas e conversava. Ao final do dia, tinha os 10 dedos das mãos pintados. Uma atividade laboriosa que não chegava a cansá-la e com a qual preenchia o dia de outro modo vazio, excessivamente vazio. Suas mãos cheiravam a esmalte, seu rosto cheirava a esmalte, quando se aproximou para despedir-se e beijá-la. Tratava-se de um cheiro forte, insistente, persistente, que ali continuou ainda por muito tempo, mesmo depois que na cadeira onde ela estivera, gritasse o espaço de uma grande ausência. Então, no primeiro momento, é quase tentador ao leitor, desavisado, perceber em Verônica uma certa futilidade, uma postura desapegada, detachment, com a realidade material e física ali daquele espaço do hospital. E é algo muito comum quando se trata do olhar, principalmente masculino, sobre tudo que envolve o feminino, Tudo que é do feminino só existe por 2 caminhos para os homens, como deboche ou como fetiche. Então, no que tange a Verônica, a proposta aqui é demonstrar o contrário, que não há nada de fútil ou vaidoso em seu comportamento, mas é certamente uma imagem do desespero, Então, o primeiro que talvez tenha olhado para a constituição da feminilidade
e percebido a sua dialética entre beleza e desespero, talvez tenha sido Kierkegaard. Em seu livro Desespero Humano, ele apresenta um olhar muito atencioso quanto às mulheres, enxergando o desespero da condição feminina, onde o senso comum vê, através de um imaginário puramente romântico, a juventude, a beleza, a fragilidade e a feminilidade. Cito Kierkegaard. Nenhum só existe que esteja isento de desespero. E assim, o que é mais belo e mais adorável, a feminilidade em flor, é, todavia, desespero. Kierkegaard, página 41. Junto a esse hábito de Verônica, também aparecem descrições sobre suas mudanças de estado de espírito. Há momentos em que ela se esquece do próprio corpo e abandona seus hábitos estéticos e sua relação com o mundo da feminilidade, construído e moldado sobre moda, procedimentos estéticos e etc. Na verdade, nossa hipótese amparada em Kierkegaard, Beauvoir e Sartre é que, além de Verônica ter consciência de seus gestos inúteis, que é um termo utilizado pelo narrador no livro, suas ações são movidas pelo desespero, na sua inteira consciência de saber de sua limitação e mudar qualquer uma das vidas ao seu redor, inclusive a própria. Ela não consegue salvar o amigo internado à beira da morte, nem mesmo qualquer um dos outros pacientes. Não consegue se relacionar com um homem que ama profundamente. Não conseguiu seguir ou descobrir, nem mesmo descobrir a própria vocação. Trabalha no emprego que paga um salário ruim, onde sua mente vive em constante estado de preocupação. E é mulher, num mundo construído, pensado, falado e concluído por homens. E ela sabe de tudo isso, defrontada constantemente com o próprio reflexo no espelho. Verônica se defronta com o próprio fracasso a cada mirada no espelho, a cada olhar para a sua interioridade também. E essa interioridade é espelho, que é lâmina para ela também. E ela se desespera inteiramente, corroída pelo amor que sente e não pode senão sofrer por não ser amada em retorno. O homem que ela ama, Nestor, ama apenas o trabalho, nos diz o narrador em certo momento da narrativa. Condenada pela perspectiva romântica, o senso comum delimita as mulheres, a condição de aquelas que amam os homens, e os homens aqueles que amam coisas. Segundo Valesca Zanello, pesquisadora de psicologia. Verônica não faz as unhas porque é fútil não estar preocupada com o mundo ao seu redor. Seu ato é um gesto de desespero diante da condição humana que ela conhece tão bem. A condição feminina é, em suma, uma coleção de gestos inúteis. Fazer as unhas, pintar os cabelos, seguir modas efêmeras, amar os homens. Então, a angústia, para Sartre, Para Sartre, a angústia é a angústia diante de mim mesmo. Está lá no Ser e o Nada, página 73. Sendo assim, Verônica não faz as unhas como fuga, como ato de má fé para fugir das suas escolhas. Não utiliza seus gestos como proteção contra a angústia, mas seus gestos ditos inúteis são o que Sartre chama de a aposta do cotidiano como ação. Página 81 de O Ser e o Nada. Verônica sabe que estar no mundo é se comprometer e apreende sua liberdade através da angústia. Seu gesto inútil não é absurdo. Isso é muito importante. Seu gesto inútil não é absurdo como Sísifo carregando uma pedra no absurdo mundo de Albert Camus. No caso de Verônica, assim como dos outros personagens, vale a frase de Sartre em O Ser e o Nada. A realidade humana é sofredora em seu ser, porque surge no ser como perpetuamente impregnada por uma totalidade que ela é sem poder sê-la, já que precisamente não poderia alcançar o em si sem perder-se como para si. A realidade humana, por natureza, é consciência infeliz sem qualquer possibilidade de superar seu estado de infelicidade. Página 141 do Ser e o Nada.
E mais ainda, mais à frente, o Sartre vai afirmar também que a realidade humana é falta. E aqui, para complementar e aprofundarmos-nos na perspectiva feminina diante dessa realidade humana, lemos em Beauvoir o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como o outro. Página 9, de O Segundo Sexo, parte 2. E aí ela continua falando, mas eu vou pular para o final. Então, em Verônica, acompanhamos as exigências sociais e familiares que a constituíram, assim como assistimos sua interioridade debater-se ante as limitadas perspectivas apresentadas às mulheres diante do mundo. Porém, no lance dialético, o romance consegue entrecruzar no gesto inútil da personagem a angústia da condição feminina, o desespero, condição humana por excelência, as possibilidades que nos decretam e como fugimos delas, sendo mulheres condenadas à liberdade como todo e qualquer homem, ao mesmo tempo condenadas à performance da feminilidade e, por fim, uma centelha diante do caos. Sim, diante dos ataques da exterioridade e do turbilhão da interioridade, Verônica escolhe fazer as unhas. Diante do fracasso, o espelho é também lâmina, onde ela revê seu passado e presente. Diante do desespero, Verônica escolhe a cor do esmalte, sempre o vermelho, e diante do amigo doente oferece amparo, ao mesmo tempo que também recebe. Diante do mundo que é vertigem, Verônica termina a narrativa numa viagem com o homem que ama, mas seu emocional em ruínas, por não conseguir vencer a repetição. Por não conseguir vencer a repetição. Isso mesmo. Por não conseguir vencer a repetição, não elaborando a si mesma diante das possibilidades, recorre a mais um gesto inútil, retornar aos braços de Nestor, mesmo que no meio de uma depressão, ou mais que uma depressão, segundo o narrador. Ela faz uma aposta, ainda perseguindo um ideal romântico, ideal quebrado pelo mundo real das vozes masculinas. Verônica chora no final, diante da consciência brutal de seu desamparo, num mundo de homens feito por e para eles. Os senhores do mundo, segundo Simone de Beauvoir. Sim, Verônica, e até quando? Então, esse é o texto. Espero que esteja bem lido, bem compreendido. As referências são, como eu falei, o Kierkegaard, o Desespero Humano, o Sartre e o Serenada, e Simone de Beauvoir, o Segundo Sexo, parte 2. É isso. Muito obrigada.